Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Casal que pratica o amor inteligente prospera juntos, eles crescem financeiramente. Que não é o caso da Laíse e do seu esposo. Ela enviou uma pergunta porque ela diz que o marido é viciado em fazer dívidas. Você já conheceu alguém viciado em fazer dívida? Pois é, o marido da Laíse, segundo ela, tem esse problema. E ela quer ajuda. Como que ela pode ajudar o marido? E como que ela pode ajudar para que o casal não tenha tantos problemas nas finanças? Nós vamos falar sobre isso, e você que tem problemas na sua vida financeira junto com o seu marido, com a sua esposa, fique sintonizado para a pergunta da Laíse. Olá, Renata e Cris. Meu nome é Laíse, eu estou casada há 14 anos, né, com meu marido. Ele é uma pessoa, assim, bastante compulsiva, posso dizer que consumista. E ele tem também um vício em gerar dívidas, em fazer dívidas. Não há um ano sequer que a gente não tenha tido brigas por questões financeiras, né? Porque tudo até o momento só tem girado em torno dele. Ele financiou um carro por 5 anos, né? Quitou esse carro e vendeu e agora financiou outro, porque esse que ele havia vendido sempre tinha manutenções, né, grandes para serem feitas, né? Um motor que bateu, que teve que gastar. Aí está desempregado, né, rodando Uber, mas ele não tem um alinhamento com as finanças. Então, é algo que eu sempre venho tentando mostrar para ele, né, ensinar ele, cobrar dele, mas ele insiste em permanecer no erro. Eu não vou dizer que eu já fiz de tudo, mas eu tenho tentado muitas coisas. Porém, eu já não sei mais o que fazer. Qual a orientação, qual seria o conselho, né, para mim nesse momento? Porque até em divórcio eu já pensei N vezes. E quando eu dei a carta de divórcio para ele, ele chorou muito, mas não mudou suas atitudes. Me ajuda, Renata e Cris. O problema é que quando você deu a carta de divórcio, ele chorou e você permaneceu com ele, você não colocou condições para ele mudar, né? Você usou uma carta muito forte, mas você não a usou bem. Ali era o momento de você dizer, para a gente continuar nesse casamento, estas são as minhas condições, e ele teria que ter feito a parte dele. Mas tudo bem, nem tudo está perdido. Nós vamos dar algumas dicas aí para você. Primeira dica, aluna, que você tem que entender e você vai ter que aplicar no seu casamento, se você quer salvar o casamento e as finanças, e o seu marido vai ter que entender, quer ele aceite inicialmente ou não, é que você vai ter que assumir a administração financeira do seu casamento, da sua família, da sua casa. 100%. Seu marido não pode ter cartão de crédito, seu marido não pode ter cartão de débito, seu marido, a não ser que seja um cartão com limite, né, com valor ali que você coloca, carrega e só aquilo que ele pode usar. Seu marido não pode fazer empréstimos, não é? Enfim, ele não pode, eu diria que ele não pode nem ter conta em banco, salvo uma conta conjunta que tudo depende da sua assinatura também. Por quê? Porque ele já se mostrou como um viciado que não pode ter livre acesso ao objeto do seu vício. Seu marido não pode ter acesso a nenhum uso de dinheiro, porque ele se demonstra desequilibrado, completamente desequilibrado e, no mínimo, ignorante com respeito a como vida financeira funciona. Então você vai ter que assumir 100% as finanças da casa. E vai ter que dar a ele o que ele precisa. Ó, preciso do tanto para passagem, tá aqui o dinheiro para passagem. Tá aqui o tanto para gasolina, tá aqui para você vai administrar, você vai dar para ele o que ele precisa. Ah, mas ele não vai aceitar isso. Então, aí é que entra a questão da condição. Para nós continuarmos, você tem que falar com ele com todo amor, carinho, respeito, mas, e não é como um castigo, uma punição, mas sim como uma medida emergencial.
Você tem que chegar para ele e falar assim, olha, já está provado que você não consegue evitar que a nossa família, não só você, mas todos nós, paguemos pelos erros que você comete financeiramente. Então eu quero te ajudar e eu vou te ajudar. E você vai mudar essa situação. Nós vamos mudar essa situação. Mas por agora, para eu te ajudar, eu preciso assumir o controle das finanças. E você vai ter que ver como fazer isso, e há como fazer isso, como eu acabei de explicar alguns exemplos, e então condicionar para continuar nesse casamento, você fazer isso e ele permitir que você o ajude, que você assuma as finanças da família. Muito bem. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria recomendar. Você e o seu marido têm, não sei se vocês já leram o livro Casamento Blindado, mas aqui no capítulo 21 do livro Casamento Blindado, há um capítulo inteiro, o Casamento Blindado 2.0, que é o que é a nova edição, que inclusive esse é um dos novos capítulos no livro. O capítulo 21 do livro Casamento Blindado, ele é um capítulo inteiro sobre as finanças do casal. Você vai ler o capítulo 21, claro, se você não leu o livro todo, leia. Mas especialmente comece já, vá direto no capítulo 21, leia e peça para o seu marido ler também. Não é muito longo, mas tem dicas preciosas aí sobre como lidar com as finanças do casal. Primeira coisa. Segunda coisa. Aliás, terceira, né? Assumir a gestão financeira, ler o capítulo sobre administração financeira para o casal no livro Casamento Blindado 2.0. Terceira dica. Você precisa ajudar o seu marido a fazer um curso de gestão ou de educação financeira, melhor dizendo. Não gestão, mas educação financeira. Seu marido não teve nenhuma, eu suspeito dizer. Ele não teve nenhuma, como muitos, né? A maioria das pessoas não tem, nunca teve educação financeira, não sabe como as coisas funcionam. Então, quando a pessoa não sabe, ela comete muitos erros. Então, é muito útil que você procure um curso de reputação, de alguém que ensine aí educação financeira básica, especialmente para o casal. E isso vai ajudar, vocês podem inclusive encontrar isso na internet. Nós temos inclusive, acho que no Univer, nós temos alguns cursos sobre isso. Você pode também trazer uma educação financeira para o seu marido e entender, ele tem que entender que ele não tem essa habilidade, mas ele pode aprendê-la. Ele pode aprender a administrar as suas finanças. Agora, a última dica que eu dou para você e para o seu marido é vocês entenderem o seguinte, que certamente o problema dele, na sua raiz, é espiritual. Porque o problema do seu marido é falta de domínio próprio. Você diz que ele é compulsivo, ele é consumista, compulsivo, quer dizer, são sinais de uma pessoa que não tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque quando Deus é primeiro na nossa vida, e o Espírito de Deus habita em nós, nós temos domínio próprio. Seu marido não tem domínio próprio. Seu marido não tem satisfação de vida. Ele precisa comprar, precisa ter, para sentir bem um pouco. Não feliz completamente, mas um momento de felicidade. Ele sente, como as pessoas consumistas normalmente têm, elas sentem, quando compram alguma coisa, elas sentem aquela adrenalina, como qualquer viciado. Mas isso aí é um vazio que ele está querendo preencher e um vazio que custa muito caro preencher e não preenche. Né? Então, o que vocês precisam entender é que o problema é espiritual, ele tem que buscar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque quando a gente tem Deus em primeiro, pense na palavra, em primeiro lugar, já indica ordem, já indica disciplina. Quando Deus é primeiro na nossa vida, a gente aprende a colocar ordem e disciplina em todas as outras áreas da vida, inclusive a financeira. É isso que primícias e dízimos significam. Você colocar Deus em primeiro e ele ensina você a colocar ordem em tudo que você faz na sua vida. Por isso que a pessoa
que começa a dizimar, ela começa a ver mudança na vida dela. Porque, primeiro, que Deus abençoa. Segundo, que ela aprende a ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa com ordem, com prioridade. E a ordem traz sucesso na vida. Então, são 4 dicas que eu dou para você. Assuma a gestão financeira do casal. Leia o livro Casamento Blindado, capítulo 21. Veja um curso de educação financeira para você e seu marido. E busquem a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e essa disciplina vai também se estender para a vida financeira de vocês. Inscreva-se aqui no canal para ser avisado de novos vídeos. E tem aí um sininho que você tem que ativar para que nunca você perca uma notificação. E se o vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Obrigada.